Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, o tema desse mês era introversão ou extroversão. Eu sou introvertido ou extrovertido? Bruno, nas tuas notas, já de começo, tu falou que não sabia o que tu era. Nem os teus ouvintes devem saber o que tu é, nem eu sei o que tu é, porque eu também não sei o que eu sou. Então, Bruno, tu chegou em alguma conclusão? Eu já ia te perguntar direto aqui a pergunta do mês. E aí, Peter, tu é o quê, meu? Porque a gente já se conhece aí há mais de uma década e eu não saberia responder. Mas é claro que eu não saberia responder o teu, porque eu não sei nem o meu. Não, eu cheguei numa conclusão, sim. Eu comentei ali nas minhas notas, inclusive, que eu tinha chegado numa conclusão com a qual eu tava relativamente satisfeito. Acho que foram essas palavras que eu usei. Mas vamos deixar a conclusão pra concluir, né, o episódio, Peter. Por enquanto eu não vou te dar o spoiler aqui, não vou te dar a resposta. Eu já vou te dizer uma coisa, assim, ó. Introvertido não dá pra querer dizer que eu sou. Mas extrovertido talvez não seja a resposta certa. Fica aí o ar de mistério pra vocês. E tu, chegou numa conclusão ou não? Cheguei, mas não cheguei, mas cheguei chegando. Acho que foi que nem tu. Porque eu fiquei assim, tá, vou ficar pensando aqui que exemplos eu posso dar de mim mesmo pra chegar numa conclusão, assim, né? Tipo, de experiências que eu já passei e tal, como é que eu me colocaria nisso. Aí tinha um exemplo que, tá, isso é um exemplo de introvertido, beleza. Aí tinha um outro exemplo, não, isso, porra, totalmente extrovertido. E aí, assim, no final, eu teria que colocar 25 pontos num gráfico pra daí ver onde é que ele ficava, se ficava mais de um lado ou mais do outro. E eu acho que aí essa é uma das coisas que a gente vai falar e de alguma forma a gente comentou nas nossas notas de que as pessoas não são nenhum nem outro. O próprio Carl Jung, que foi quem inventou essa definição, já dizia isso, né? As pessoas não são 1 ou 0, elas não são 100% extrovertidas e 0% introvertidas, ou o contrário. Tem uma certa mistura aí, né? A pessoa é um pouco de um pouco do outro, em momentos ela é um, em outros momentos ela é outro. Não sei se você identificou algo nesse sentido também. Sim, o Jung falou alguma coisa do tipo... Se alguém fosse só um ou só outro, tinha que tirar essa pessoa de circulação, né? Algo assim. Ele falou porque essa pessoa não tava batendo bem. Eu achei engraçado essa citação. Mas sim, claro, é um espectro. Mas o legal do espectro é que não é tipo, o Peter tá... Vai lá, o espectro de 0 a 100, onde 0 é total introvertido e 100 é total extrovertido. O Peter é 60, sei lá. Eu acho que o espectro não é isso. Eu acho que o espectro é um negócio que tu viaja nele ao longo do dia, sabe? Ao longo da semana, do ano, do mês, da vida, que seja. E eu consigo perceber muito claramente a minha viagem nesse espectro, pra cima e pra baixo. E é engraçado, assim, porque quando eu vou pra cima e me sinto mais extrovertido, eu fico super energizado e eu consigo me manter nessa posição do espectro por bons dias. Mas chega um momento que não dá mais, assim. E aí eu vou pra baixo com tudo, e aí eu literalmente chego no trabalho e me fecho no meu escritório, e eu fico lá dentro fechado o dia inteiro, assim, saio só pra, sei lá, tomar água quando precisa sair. E só que daí eu fico me sentindo meio culpado, porque as pessoas ficam achando que tem alguma coisa errada comigo ou comigo para com elas, sabe? Inclusive, semana passada, uma colega minha me falou assim, ela chegou pra mim e falou, Bruno, o que tá acontecendo? Tu nunca mais veio aqui falar com a gente, porque tem um time num escritório que é logo fora do meu, e normalmente eu tô lá sempre falando com eles, e aí tem semanas que eu sumo. Só que não literalmente, porque eles estão me vendo o dia inteiro, sabe? Só que eu desapareço. Então, assim, eu viajo muito nesse espectro. E isso é uma coisa que lógico que eu já tinha percebido em mim, mas eu nunca tinha parado pra pensar que era o espectro de extrovertido e introvertido, sabe? Porque pra mim o espectro parece, eu tô aqui. Sim, tu tá aqui, mas amanhã tu já tá lá, sabe? Pelo menos pra mim. Eu acho que tem uma coisa assim de contexto, do momento do dia, talvez é o lugar onde tu tá, são situações diferentes, aí tu se porta de forma diferente. A gente já falou em outros momentos sobre personalidades, personas, tudo isso, e talvez tu, na tua persona do trabalho e na tua persona baladeira aí numa festa, tu vai se portar e vai usar outro nível de extroversão, sabe? Mas agora tu tocou num ponto que é uma coisa que eu não tinha pensado, que é flutuar ao longo do dia. E eu fiquei pensando agora se tenha talvez alguma relação com a pessoa ser alguém que é da manhã ou da noite, sabe? Aquelas pessoas que acordam mais dispostas de manhã, talvez elas sejam mais extrovertidas de manhã e no fim do dia já nem tanto. E as pessoas que são mais da noite são mais extrovertidas à noite. Não sei se tem uma ligação direta ou essa correlação é realmente 1 para 1, assim. Mas talvez a pessoa tendo mais energia, ela tá mais disposta também a gastar essa energia com outras pessoas, né? Pode ser. Eu não fiz essa ligação porque pra mim não é o caso. Consigo te dizer de bate-pronto já que essa minha variação não depende do horário do dia, então eu não cheguei a pensar nisso. Mas faz bastante sentido porque pra mim a variação depende bastante do nível de energia. Eu sou bem mais extrovertido quando eu tô me sentindo mais alerta, o que faz todo sentido, né? E, inclusive quando eu tomo muito café,
Eu falo demais com as pessoas. E esses dias eu tava falando demais com uma pessoa e falei, quer saber de uma coisa? Eu tomei 3 copos de café, não comi nada ainda, então deixa eu comer um negócio. Depois a gente conversa, porque isso aqui não é um diálogo, isso aqui é um monólogo nesse momento. Então, cara, faz sentido, meu. De novo, eu acho que não é meu caso, mas faz bastante sentido que uma pessoa matutina seja mais extrovertida pela manhã. Tu percebe em ti essa variação ao longo do dia? Ou uma variação... Uma variaçãozinha sempre vai ter, né? Mas uma variação íngreme, assim, tu percebe? Eu tô pensando agora, né? Não tinha chegado nesse ponto antes. Pode ser, mas ao mesmo tempo eu tô pensando se não é simplesmente porque tu tá mais disposto, né? Então, obviamente, tu tá mais disposto a fazer qualquer coisa que seja, assim. Uhum. Que pode ser justamente expor a tua extroversão, como pode ser, sei lá, ser mais produtivo pra trabalhar, pra fazer outra coisa. Porque tu simplesmente tem mais energia, tu tá mais disposto, tá mais acordado, tá mais alerta, enfim. E também o sentimento do momento, né? Então, muita gente fala, tipo, se sente muito mais extrovertido numa festa, né? Que eu citei brincando antes, a pessoa que tá indo pra uma balada. Mas pode ser simplesmente porque tu tá mais feliz, porque tu tá indo pra um momento que vai ser alegre, que tu tá com uma expectativa de festejar e de ir pra uma balada mesmo e, sabe, encher a cara, que quer que seja que tu quer fazer pra curtir. Então tu já vai mais disposto, tu já vai mais enérgico, tu vai muito mais aberto pra aquele momento, né? Então talvez fique difícil de ler nesse momento, porque tem um certo nível de energia que está sendo influenciado por um contexto que te deixa mais disposto, e aí, como consequência, tu expõe mais a tua extroversão, sabe? Mas não que a extroversão seja a causa, assim, ela acaba sendo quase uma consequência lá no final. Cara, legal, a gente fica falando de energia ligada à extroversão. Eu só comentar um negócio da festa ali. Pro introvertido pode ser o contrário, né? Quando tu vai numa situação social do tamanho de uma festa, aí sim que tu se fecha, porque, cara, tem um monstro de 7 cabeças na tua frente. Na verdade é um grupo de 7 pessoas, mas na tua percepção de introvertido pode ser um monstro de 7 cabeças. Mas é legal que a gente fica falando desse negócio de energia e, tu se sente, tem mais energia, vai ser mais extrovertido. E aí é que tá, cara, esse que é o meu problema com a definição do extrovertido lá, que é um cara que recarrega as energias interagindo com outras pessoas. E pela nossa fala até aqui, até esse ponto aqui, até essa marca de, sei lá, 7 minutos do episódio, a gente tá discordando completamente disso porque a gente vem dizendo que tu vai ser mais extrovertido quando tu tem energia. Ou seja, quando tu tá sem e precisa carregar, tu vai ser menos extrovertido. Então, basicamente, a gente tá definindo o introvertido, dando características de extrovertido. Uhum. E eu concordo com o que a gente tá falando mais do que eu concordo com a definição. Mas só pra puxar um pouco pro outro lado, assim, eu consigo identificar momentos no meu dia a dia, e a pergunta pra ti se tu consegue também, eu consigo identificar momentos no meu dia a dia em que eu tô cansado, e por isso eu não quero fazer nada produtivo, eu já não tenho mais capacidade de render, então justamente o que eu faço é buscar alguém pra conversar um pouco, pra matar um tempo, e eu acabo aí gerando um assunto super bacana, porque é aquilo ali que me interessa naquele momento. Então eu consigo ver um pouco desse recarregamento de energias por meio de interação com outros, sabe? Que até agora eu vinha dizendo que não era o caso, mas acho que eu começo a enxergar. Sim, eu também percebo isso de alguma forma, de, sei lá, teve uma semana complexa e aí tu tá chegando no fim da sexta-feira e tu só quer encontrar as outras pessoas pra, sei lá, espairar um pouco, não ficar pensando muito naquelas coisas que te causaram problemas ou não ao longo da semana, enfim. Então isso obviamente te relaxa e de certa forma te recarrega as energias, né? Que eu acho que é isso que eles querem dizer nessa definição. Só que aí também é um pouco confuso, porque quando eu estava pesquisando sobre os introvertidos justamente, eu até toquei nisso rapidamente nas notas, tem introvertidos que também se sentem bem com outras pessoas e querem sair com outras pessoas, mas talvez grupos menores ou coisa assim. E aí que eu chego naqueles subtipos, né, subcategorias de introvertidos, que daí sim tem um introvertido solitário, que daí sim é aquele que pode ter alguma questão de ansiedade em estar em grupos e tudo. Então fica muito confuso na definição. Tá, mas então no fim das contas, a definição principal do que é o extrovertido já não é mais porque o introvertido também pode, sabe? Tem muita nuance, assim, porque justamente a gente não consegue isolar um fator da personalidade e olhar só pra ele. Ele tá sempre misturado com os outros e tá sempre misturado no momento onde a pessoa tá. Pois é, no fim das contas, acaba que aquele negócio de onde que eles recarregam as energias acaba sendo a maneira mais fácil de definir os dois grupos. Talvez não seja a mais correta, mas é um pouco mais fácil. Uma definição que eu achei muito boa, Peter, e eu achei aleatoriamente, eu não tava pesquisando sobre introvertidos e extrovertidos, é a seguinte frase: só existem 2 tipos de pessoa, os que filtram demais e os que não filtram o suficiente. E eu achei essa frase muito boa e eu acho que é um belo jeito de definir extrovertidos e introvertidos.
Porque uma das características aqui do extrovertido é que ele compartilha demais. Né? Ele fala muito mais do que ele deveria ter falado. Isso é uma coisa que eu consigo ver muito claramente em mim. Não que necessariamente eu fale mais do que eu gostaria ou deveria. Mas primeiro, eu compartilho mais do que a média das pessoas, digamos assim. Putz, a gente tem um podcast aqui, eu não tenho problema nenhum em falar várias coisas. Exemplo, essa que eu estou falando agora. Então, claramente. E às vezes eu me vejo em situações em que eu preciso parar de falar, sabe? Esses dias até no trabalho eu tava falando com uma funcionária lá e eu falei... Peraí que eu tô prestes a falar demais, então deixa eu parar. Então pra mim é um impulso falar e não parar de falar, sabe? Então isso essa citação eu achei uma maneira divertida de definir esses dois grupos. Eu acho que é uma definição que tem um fundo de verdade aí bem interessante, sabe? Porque a gente tá falando de formas diferentes de ver o mundo, vamos dizer assim, formas de interpretar as informações sociais. Quanta informação social tu quer receber e quanta informação social tu quer compartilhar. E aí não necessariamente o extrovertido, ele tá falando demais por ser inocente e tá falando bobagem e não tá falando nada com conteúdo, enfim, que é um dos mitos, né, quando a gente fala dos extrovertidos, mas é a forma dessa pessoa processar as informações que ela recebeu, assim. Ela fala em voz alta e é isso que ajuda ela a raciocinar o que ela falou. Da mesma forma, o introvertido, às vezes ele tá em silêncio, tá pensando ali, não quer dizer que ele tá sendo tímido ou que ele tá escondendo alguma coisa, é porque essa é a forma dele de interpretar e processar as informações que ele recebeu. Ele precisa ficar em silêncio e introspectar justamente para chegar em alguma conclusão. Então, obviamente os dois podem usar isso de uma forma boa ou ruim, mas são formas diferentes de fazer esse processamento, né? E aí que eu acho que começa a cair nesses mitos, assim, que foram justamente os títulos dos episódios das notas ali. Que o extrovertido é metido porque ele tá sempre falando e se metendo na conversa dos outros e quer falar por cima dos outros. E o introvertido é tímido porque ele não fala com ninguém, ele só quer se esconder e não quer nada com outras pessoas. Não é nenhum nem outro. Pode ser que seja, e aí sim, pode ser que tenham pessoas extrovertidas que são metidas, mas não é uma ligação direta, né? Por isso que eu até citei alguns exemplos nas minhas notas, assim, tem pessoas que são introvertidas, nem por isso deixam de falar em público, que adoram falar em público. Um exemplo que apareceu pra mim foi justamente o Bill Gates, né? Que apesar, né, ou melhor, além dos estereótipos de nerd que ele possa ter, ele não parece ser uma pessoa tímida, sabe? Ele fala muito em público, fala bastante, fala em documentários, dá muitas entrevistas, mas ele é claramente uma pessoa introvertida, assim, que gosta de ficar sozinho, que ele precisa desse tempo sozinho pra fazer isso, pra processar essa informação, enfim. Então, são coisas que podem andar juntas, mas não necessariamente andam juntas, né? Sim, mitos é um tópico interessante aqui nessa conversa, porque tem essa ideia de que quem fala muito pensa menos, né? Uhum. Não, assim, em termos mais diretos, quem fala demais é burro mesmo, porque o cara tá falando, ele não consegue pensar por conta própria, ele não tem nada na cabeça, ele só fica falando o tempo todo e nem sabe mais o que tá falando. Às vezes acontece, cara, às vezes eu tô no meio de uma conversa, eu já falei tanto que eu já nem sei mais onde é que eu tô, o famoso perdi meu trem de pensamento. Mas uma coisa não tá ligada à outra, sabe? Não é porque o cara é mais quieto, mais na dele, mais contido, que ele tem uma mega mente. E não é porque a pessoa tá falando o tempo todo que ela não tá pensando. Isso que tu falou eu achei muito interessante, que o extrovertido, ele pensa em voz alta, tem a maneira dele de interpretar fatos e tal. Eu faço isso direto, eu falo comigo mesmo, e quando eu tô conversando com alguém, eu volto e meia repito a informação que a pessoa tá me passando em outras palavras e tal, que inclusive é uma coisa que eles recomendam bastante na escuta ativa, como é chamada, e com certeza é algo que eu uso bastante. Ou, por exemplo, se eu vou e te faço uma pergunta, né? E aí o introvertido vai pensar, pra que ele veio aqui me chamar? Era só botar no Google. Tá, eu sei que é só botar no Google, meu, mas de repente tu tem uma experiência bacana, vamos conversar um pouco sobre isso, de repente tu me dá um ângulo que eu não tinha pensado, sei lá. Então, assim, às vezes eu quero chegar numa conclusão por meio de conversa. Eu sei que eu posso perguntar pro chat GPT, ou que eu posso perguntar pro Google. Sabe? Não é que eu não sei que dá pra fazer essas coisas, meu. Eu não sou idiota. É que, de repente, eu quero te dar uma chance de abrir a boca também. Isso é uma coisa que eu faço também, assim. Às vezes eu quero trazer o cara pra conversa, porque eu sei que eu tô falando demais. E eu quero trazer a pessoa. E acaba que o cara, às vezes, não quer entrar na conversa. Então, de repente, não é o melhor pra todo mundo. Mas, assim, não tá vindo de um lugar ruim, ou burro, ou ignorante. Tá vindo de tentar incluir, sabe? Sim, é um pouco disso. Acho que como muito, ou quase tudo, na interação social, depende muito de falha de comunicação, assim. Se tu for lá perguntar como é que faz alguma coisa e a pessoa ficou, tá, meu, era só falar com o chat, ou só botar no Google. Tá, mas talvez esse não era o objetivo final, assim, não era só isso que a pessoa queria, não era só saber como faz. Ela queria também conversar contigo, ela queria uma desculpa para puxar algum assunto, sei lá. Tem outros motivos da comunicação além da pergunta em si, né?
Então, falhas de comunicação para variar. E isso até me faz pensar em um outro dos mitos que aparecem com frequência, assim, que os introvertidos, por exemplo, não podem ser líderes, não seriam bons líderes, porque os extrovertidos é que se expõem mais e colocam a cara a tapa e estão ali para falar com a sua equipe e tudo. Mas na verdade não, né? Tem exemplos dos dois lados. Eu acabei de falar do exemplo do Bill Gates, para citar um. Na verdade são só estilos de liderança diferentes, né? Talvez um ali seja um chefe, para dar um exemplo mais administrativo, que, sei lá, coloca toda a equipe numa sala e todo mundo discute ao mesmo tempo e vai fazendo quase que um brainstorm e um vai falando em cima do outro, que é um estilo mais extrovertido. E o outro talvez não, talvez seja um que prefere ter conversas individuais com a sua equipe e depois somar essas informações para daí chegar numa conclusão e repassar isso pro grupo e construir lá no final, sabe? Os dois talvez cheguem na mesma qualidade de resposta, mas são processos diferentes de pensar, de novo, são formas diferentes de processar a informação aqui com as suas equipes, né? Tá aí um outro momento que eu vou ter que entrar no time do introvertido aqui, porque quando tu descreveu a reunião do chefe extrovertido, eu pensei, meu, que saco essa reunião. E quando tu descreveu o introvertido, cara, foi exatamente isso que eu fiz com o meu time semana passada, assim, teve um negócio importante acontecendo, eu sentei um por um, conversei, depois parei, fui pro meu escritório sozinho, pensei bastante sobre aquilo. Então, de novo, vale dizer que não só por eu ser uma pessoa mais extrovertida do que introvertida, eu vá fazer tudo que tá na cartilha de como ser um extrovertido em 17 passos. E um outro que aparece com muita frequência, parecido até com esse dos líderes, assim, mas é mais extrapolado para o mercado de trabalho como um todo, assim, é de que os extrovertidos dominam o mundo, assim, os extrovertidos mandam no mercado porque, como eles falam mais, eles chamam mais atenção e aí eles têm mais oportunidade de promoção e com isso eles vão crescendo mais, e os introvertidos, por estarem ali não se expondo tanto e tentando processar as informações em silêncio, assim, separado da equipe, acabam que parece que são desinteressados, que não querem participar da equipe, que não interagem, enfim. Mas isso é muito difícil de colocar à prova, assim, eu não consegui encontrar estudos ou algo assim que seja conclusivo, porque o cara que é extrovertido demais no trabalho, mas não é competente, vai ser esse que vai dar a impressão que tu comentou antes, que é o cara que falou sem pensar e falou um negócio que não faz sentido nenhum, enquanto o outro que talvez pensou, mas chegou já na resposta certeira de primeira, assim, pelo menos ele passa essa impressão. Porque a primeira coisa que ele falou já era a resposta certa. Porque ele ficou um tempão pensando nisso antes, em silêncio, sem falar pra ninguém. Então, assim, foram formas diferentes e tem como consequência estratégias diferentes de expor isso ou mostrar isso, demonstrar no trabalho como uma habilidade mesmo, né? Aqui também são formas diferentes de interpretar que, consequentemente, tu vai ter formas diferentes de utilizar isso na hora de falar com outras pessoas, né? De demonstrar isso pros outros. Perfeito, eu acho que no fim das contas depende de quem tá observando, porque tu falou, o extrovertido vai aparecer mais, mas de repente o cara que define quem que vai crescer naquela empresa não gosta do cara extrovertido. Então tá, ele até apareceu, mas isso não foi bom pra ele, sabe? E eu acho que vale também dizer que não necessariamente existe um viés pra tentar trazer pra cima pessoas que tem o mesmo estilo que tu, porque se tu é um líder extrovertido, provavelmente tu vai querer algumas pessoas introvertidas no teu time pra dar aquele balanço, pra trazer aquela calma, aquela paz, enquanto que o oposto também tende a ser verdade. Ou não, de novo, pode existir um viés, pode ser que não. Então, sim, faz bastante sentido, Peter. É fácil cair na falácia de que o mundo é mais aberto pros extrovertidos, mas se a gente para pra pensar um tanto, me parece que não necessariamente. Talvez sim, talvez não, depende da situação. Sim, pois é, que quando tu lê sobre esses mitos e o que as pessoas costumam falar, dá muito essa impressão de que é um contra o outro, assim. Um tem que ser o melhor e o outro tem que ser o pior e é só isso. Mas tu mesmo acabou de falar, né, que se complementam de certa forma. Tu precisa ter os dois para poder ter uma equipe saudável e ser de fato produtivo quando a gente pensa numa empresa, né, num grupo. Tanto que são características aqui que eu pesquisei da produtividade justamente, que essas características influenciam para que eles sejam bons em tarefas diferentes, justamente, né? O introvertido consegue ter muito mais foco, ele se distrai com menos facilidade. Então, se ele tiver que fazer um relatório super longo e tiver que se concentrar e botar foco naquilo e desenvolver aquilo, para ele vai ser mais fácil, porque é muito mais fácil se focar em uma coisa e introspectar naquilo, sabe? Da mesma forma, um extrovertido é muito melhor para fazer um trabalho em grupo e fazer um brainstorm e às vezes falar um por cima do outro, que é justamente para criar algo novo. Então tu precisa ter esses perfis diferentes, esses espectros de personalidade diferente para chegar em trabalhos que sejam diferentes, inovadores, produtivos, enfim.
tem que ter essa mistura, né? Então, mas é engraçado aí como a gente concorda plenamente com isso e como a gente faz parecer, pelo menos pra gente aqui, que faz todo o sentido do mundo. Mas aí se a gente dá um passo pra trás na conversa aqui, as pessoas parecem pensar que o mundo é, sim, enviesado pra extrovertidos. E eu vou te dizer por que eu tô falando isso. Pra mim, às vezes é difícil, tá? Não interagir, assim. Por exemplo, teve uma reunião Não foi uma reunião, a gente saiu... Alguns do pessoal do time lá. Eram uma parte reduzida. E eu falei pra mim mesmo, já que eu tô pesquisando pra esse tema esse mês, eu vou tentar ser mais introvertido nesse negócio. Tentar não falar. E, meu, não tem como, cara. Primeiro que a gente sentou de forma que eu já fiquei no meio, assim. Então eu já tava no epicentro do grupo ali. Então toda a conversa passava por mim fisicamente. E existe uma expectativa já também, sabe? Porque tem pessoas que vão ficar quietas na conversa. E aí fica aquele silêncio, assim. Uhum. E fica aquela expectativa no ar de que, agora é a minha vez de falar, sabe? Mesmo quando não é, aí é que tá. E eu quero deixar muito claro aqui que, assim, quando uma pessoa é extrovertida, ela não se mete, e aí era o meu tema lá, se é metido. Não é que a gente tá se metendo pra, tipo, eu quero dominar. Não é isso, é uma resposta natural, sabe? O cara falou um negócio que eu tenho uma informação pra complementar, eu vou complementar, meu. E aí o que eu faço é justamente isso que eu tinha falado, assim. Eu sempre tento trazer alguém junto pra conversa, sabe? Tá, chegou a minha vez de falar, eu vou falar pro Peter um negócio que eu sei que ele tem alguma informação também e a gente vai levar a conversa. Eu não vou só tentar trazer só pra mim, sabe, o centro da atenção. Mas, assim, alguma reação eu vou ter. Uhum. É difícil. E aí eu tava pesquisando, assim, sobre isso. Extrovertido e introvertido. Tu joga só essas duas palavras sozinhas no Google, o que acontece? Quando tu joga extrovertido, vem aquelas listas. Seja mais extrovertido. Como ser mais extrovertido. Quando tu joga introvertido, é tipo... eu tenho ansiedade social. Como é que eu faço pra ser menos introvertido? Aí eu pesquisei assim, como ser mais introvertido? E o primeiro resultado não era isso. Era como ser um introvertido de forma melhor. Era tipo, como esconder a tua introversão, sabe? Pô, cara, eu tô literalmente te dizendo que eu quero ser mais introvertido e a internet não tá me deixando chegar lá, sabe? Então, assim, existe sim esse viés de que ser extrovertido é uma maravilha e ser introvertido não é. E não é verdade, né, Peter? Assim, existem vários pontos na própria biologia ali. Como tu falou agora, o extrovertido ele fica entediado mais rápido, ele precisa de mais estímulo e de mais gente em volta, o que pode ser uma vantagem. Mas, no geral, precisar de alguma coisa versus não precisar não é uma vantagem, né? Compartilha coisa demais, se apega demais às pessoas e fica incomodando depois, e se sente mal quando elas vão embora, porque precisa daquele contato. Nunca consegue terminar uma conversa, fala demais, compartilha, enfim. Então tem vários pontos negativos, assim, em ser um extrovertido. E eles passam meio batidos quando a gente pesquisa sobre isso, assim, seja mais extrovertido. Talvez eu não quero ser mais extrovertido. Sim, existe, né, esse viés de alguma forma. Por mais que os motivos ou por que a gente acha que seria ruim ser introvertido nesse caso não seja verdade, esse viés existe de certa forma, principalmente em ambiente de trabalho, porque a gente tem alguns padrões e convenções sociais que fazem com que a gente exponha mais as pessoas e, consequentemente, os introvertidos ficam numa situação que eles se sentem desconfortáveis ou mal compreendidos ou, de alguma forma, assim, não tão confortáveis, né? Então, sei lá, tem um encontro da equipe que tem lá 20 pessoas, os extrovertidos estão todos falando um por cima do outro, o introvertido talvez até queira fazer um networking, conhecer pessoas que são da equipe dele, que trabalham ali na mesma empresa, mas ele não sabe nem lidar com essa situação, talvez não tá confortável para querer lidar com aquela situação. E aí, obviamente, ele vai se fechar mais ainda, né? Só que aí é muito ruim, né? Quando a gente vai pesquisar, todas as dicas, todas as opções, todo o conteúdo que existe sobre isso é como tu esconder a tua introversão e como tu se tornar extrovertido. Talvez não, talvez seja buscar outras formas de se conectar com essas pessoas, sabe? Não vai ser num grupo com 50 pessoas e tu vai chegar falando sobre a tua vida que talvez tu não queira. Talvez seja, sei lá, ouviu ali na conversa que ele falou sobre videogame, daí tu não vai entrar no assunto agora porque tu não tá confortável, mas talvez num outro dia tu vai encontrar só aquela pessoa e tu comenta alguma coisa, ou no chat do trabalho tu vai comentar alguma coisa com essa pessoa. Tu pode chegar nessa situação, enxergar ela de formas diferentes, de uma forma que um introvertido faria, sabe? Não se tornar um extrovertido como se essa fosse a única opção. Me parece que tu tem que achar ferramentas diferentes para pessoas diferentes. Mas aí as normas sociais que tu falou ali entram com tudo, né? Porque, sei lá, pra mim, pelo menos na minha visão, se eu tô conversando sobre videogame numa festa da empresa e alguém chega e entra na conversa, eu vou achar a coisa super natural. Uhum. Agora, se a pessoa vem falar comigo no chat da empresa 3 dias depois do assunto que eu mencionei lá na sexta-feira, eu vou achar meio estranho.
De novo, pode ser só o meu estilo, de repente outras pessoas levariam mais de boa, mas as normas sociais ditam que se tu tá ouvindo o assunto que te interessa agora, você deveria entrar agora e não guardar aquilo na tua memória e vir depois. De novo, não tem nada errado com isso, eu não tô dizendo que o introvertido tá errado, de repente são as normas sociais que estão erradas mesmo. Sim, exato, me parece que tem uma compreensão do que é um introvertido, né? Porque tu citou o exemplo ali de jogar no Google, né? Quando eu tava procurando as imagens pra fazer as capas desses episódios, coloca extrovertido, é sempre pessoas em festa, é sempre pessoas com amigos, abraçados, sorridentes, e procura por introvertidos, é sempre alguém sozinho, depressivo, numa sala, foto preto e branco. Você, calma, meu, eu só queria uma pessoa sentada lendo um livro tranquila na sala dela, sabe? Não era nada específico. Porque existe certo preconceito, assim, de que, essa pessoa sozinha, ela é depressiva, ela é ansiosa, sei lá. Não, eu só quis ficar sozinha, não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada intrinsecamente errado nisso. Assim como, sei lá, a pessoa que é muito extrovertida também pode ter outros problemas sociais, pode ser metida, para citar o exemplo do título do episódio, mas poderia ser muitas outras coisas, sabe? Então tem um não entendimento social, assim, do que é um introvertido, que faz com que a gente não saiba depois aproveitar as vantagens disso, né? Tanto as pessoas que são introvertidas aproveitarem para desenvolver as suas habilidades, aquilo que elas teriam mais facilidade de fazer, quanto os outros, né? Sei lá, fortalecer a amizade com alguém que é introvertido porque tu simplesmente não compreende por que a pessoa é daquela forma. Talvez se tu entendesse melhor por que ela tá agindo de tal forma, por que ela optou por não sair de casa contigo hoje, talvez não é por mal, é porque ela realmente queria ficar em casa, porque ela precisa desse momento de ficar em casa, sabe? Então, assim, compreender o outro ajuda a gente a ter relações melhores com os outros, né? Mas, fechando essa parte, eu queria voltar pra outra coisa que a gente falou lá no começo, porque tu fez um comentário ali de, as pessoas pedem que os outros sejam mais extrovertidos. E lá no começo do episódio a gente falou que isso flutua, né? As pessoas são mais extrovertidas ou menos extrovertidas em algum momento do dia. E aí eu não sei, e eu não encontrei nada sobre isso, talvez você tenha encontrado, se existe uma margem de tipo, eu no espectro ali de introvertido sou 60% extrovertido e eu tenho uma margem de 20% para flutuar de um lado para o outro. Porque, obviamente, se a pessoa é 100% introvertida, forçar ela a ser extrovertida vai ser péssimo. Talvez não tenha essa margem tão grande. Porque aí talvez é que comecem a entrar esses conceitos de ambivertido e omnivertido, né? Que é o outro conceito mais rígido desses dois. Aonde o ambivertido é esse que consegue mudar com mais facilidade de um lado para o outro. Assim, que ele, em momentos é realmente muito introvertido, em outros ele é mais extrovertido. Talvez essas pessoas tenham uma flutuação maior do que outras, sabe? Não é uma ciência exata numérica, assim, puxou porcentagem, aí tu já me perdeu, mas... Cara, sim, mas o ambivertido ele não é necessariamente uma pessoa que consegue flutuar entre os dois. O ambivertido é uma pessoa que flutua entre os dois. Aí se tu tá realmente tentando buscar esse fim ativamente, ou se tá acontecendo contigo sem tu nem perceber, pode ser qualquer um dos dois. E esse que eu acho que é a chave aqui do negócio. Acontecer contigo sem nem perceber. Esses conceitos são muito mais novos, obviamente, do que extrovertido e introvertido. E eu acho que eles ajudam muito a tu conseguir te entender onde que tu tá. Porque os conceitos de extrovertido e introvertido, eles são muito rígidos se tu pensa neles como duas caixas. E esse foi o meu problema no começo, assim. Eu tava falando com uma amiga minha lá no começo da pesquisa e falei, não tenho como me colocar dentro dessa caixa porque diz que recarrega energia com pessoas. E às vezes eu não quero recarregar energia com pessoas. E tá, exatamente esse é o problema, assim, tu não precisa estar dentro de uma dessas caixas. De repente tu consegue estar dentro de uma delas, mas o conceito de ambivertido me é muito interessante, porque te diz, não, às vezes tu é aqui, às vezes tu é ali, e aí tu consegue. Quando tu começa do meio do espectro, aí sim tu consegue dizer, eu tô aqui, eu vou pra esse lado da extroversão em tais momentos, eu vou com bastante frequência, ou não, eu vou pro lado da introversão mais frequente e tal. E aí tu consegue te ver naquele espectro como alguém que navega entre os dois conceitos, e aí tu já quebrou as caixas. Eles já viram meio que campos onde tu consegue navegar. Isso eu achei legal. E aí, claro, o omnivertido já é os dois extremos. Não sei se tu chegou a tentar te classificar como ambivertido ou omnivertido, ou se tu coube numa das caixas lá. A gente ainda não respondeu o que cada um é aqui. Não, e nem vai agora, né? Tu prometeu que ia ser na conclusão. Na conclusão. Então eu tô só circulando aqui, evitando a resposta. Não, mas aí realmente tu puxou um ponto que eu achei bem interessante, porque eu realmente coloquei a frase ou a definição de uma forma errada, assim. A pessoa que quer flutuar de um pro outro, né? Que eu dei a impressão de que ela faz isso voluntariamente, mas não necessariamente, né?
Talvez essa pessoa está flutuando, mas sabe-se lá por que motivo. Tanto que eu tentei pesquisar um pouco das origens de o que torna uma pessoa introvertida ou extrovertida, e tem ali uma parcela genética que pode ser de 40%, uma parcela um pouco biológica de como o cérebro daquela pessoa funciona, e aí tem muito da questão de ambiente, né, como essa pessoa foi criada, o ambiente onde ela está, enfim. Então é muito difícil até de dizer, e aí realmente a gente não tem como chegar no momento e falar, não, agora eu vou ser extrovertido e vou lá e vou fazer, e aí no momento seguinte, não, eu quero ficar introvertido agora, assim. Parece que essa nossa reação racional de chegar nessa conclusão, assim, que estou sendo introvertido, estou sendo extrovertido, é depois que o corpo já decidiu, o cérebro já falou o que está sendo a situação e ele só te avisou agora, tá, tu tá sendo extrovertido e ponto, vai, se vira agora. É muito difícil, né, a gente compreender, porque parece simples falar de um ambivertido, que tá, ele flutua entre os dois. Mas na prática é mais complexo, porque tá, mas como assim ele flutua entre os dois? Ele é o quê, então? Como é que ele sabe que ele tá num? Como é que ele se prepara para uma situação se ele tem essa flutuação? Enfim, é curioso, né? Mas meio que não importa, né? O cara vai ficar o quê? Categorizando. Ah, não, agora esse dia eu fui extrovertido, sei lá. De repente, se tu tem um journal e tal, e tu escreve sobre isso, até uma categorização que de repente vale a pena pra se entender melhor e ver pra que lado tu pende mais. Mas não é algo necessário, tu não precisa estar fazendo isso, especialmente em tempo real. Agora, uma coisa que tu comentou ali me lembrou uma diferença que eu foquei lá nas minhas notas, que eu falei, tá, o extrovertido ele gosta de ter contato com pessoas ou ele tem uma necessidade de ter contato com pessoas, que são duas definições válidas. E aí justamente isso acontece comigo às vezes, assim, eu falo, não, agora eu vou ser introvertido porque eu preciso focar nisso aqui, ou porque, sei lá, motivo ou por outro. E aí a necessidade vem, entendeu? E aí eu fico, cara, eu queria... Daí eu vou lá e, sei lá, mando uma mensagem pra um amigo, sabe? Eu vou pegar água e torço pra encontrar alguém no caminho, sei lá. Só pra dar um oi, perguntar alguma coisa. Então aí surge essa necessidade, realmente. Quando a gente tenta controlar qual dos dois a gente quer pender, é difícil conseguir. Agora, o omnivertido, que foi o meu conceito favorito de descobrir aqui nessa pesquisa... De novo, né, Peter? O ambivertido e o omnivertido são conceitos relativamente novos e não existe muito material, muita pesquisa em cima, assim. Então, foi uma das partes que eu fiquei mais empolgado de pesquisar e mais frustrado em perceber que não existe tanto material quanto eu gostaria para pesquisa. Mas o omnivertido, ele é semelhante ao ambivertido, no sentido de que ele navega entre os dois, mas a diferença é que ele vai para os extremos. Então, ele é um cara super extrovertido, ele é um cara super introvertido. É a mesma pessoa, só muda o momento. E varia completamente. Então, basicamente, a definição do omnivertido é isso, né? Alguém que pode estar nos extremos do espectro em diferentes momentos. Enquanto o ambivertido está mais no meio do espectro. Perfeito, então a gente já falou do espectro inteiro. A gente já pode ir para a conclusão e finalmente falar o que a gente acha que a gente é, né? Vamos lá. Vamos lá. Bruno, concluindo esse episódio, então... Sou introvertido ou extrovertido? Qual que é a tua conclusão? Quer ver que nenhum vai ser nenhum dos dois, e tipo, não sei o que. É sempre, cara, é clássico, né, meu? O pessoal que tá nos acompanhando há 4 temporadas aí, quando clicou nesse episódio, já sabia que nenhum de nós ia concordar em ser nenhum dos dois. Eu vou te dizer o que tu vai dizer. Tu vai dizer que tu é um ambivertido. Eu não vou te dar esse gosto agora, pode responder. É que é engraçado que a definição de ambivertido tu pode encaixar quase que meio que qualquer todo mundo, assim. Nossa, ficou bonita essa frase que eu fiz. O que eu tô querendo dizer em termos um pouco mais científicos é que é muito mais fácil tu se identificar como ambivertido que qualquer um das pontas do extremo, sabe? Pra mim, entretanto, eu já me colocaria mais como omnivertido, Peter. E eu não sei te dizer se eu tô feliz com essa conclusão ou não. Mas, assim, existem momentos na vida em que a gente precisa encarar certas verdades. E, cara, pra mim, assim, o que eu me vejo e o retorno que eu recebo de pessoas sobre o meu comportamento errático tem que ser omnivertido, não tem como sair daqui. É, realmente, né? É difícil fazer uma autoanálise disso, né? Eu vou te dar o gosto agora da resposta, que sim, que eu acho que eu caio mais no lado dos ambivertidos. Ou no lado não, né? Mais pro meio. Mas é porque eu acho muito difícil fazer essa leitura, então eu não sei dizer se realmente eu acho isso ou se foi a resposta que eu quis me dar e me convenci de certa forma disso, sabe? Porque assim, ao longo da pesquisa eu encontrei outras pessoas que tinham muita certeza de que elas são extrovertidas ou introvertidas, mesmo que elas tivessem algum exemplo que se encaixasse do outro lado, ou que elas não se considerassem 100% um desses, assim. Ainda assim, elas tinham bastante clareza disso. E eu ainda assim... ficava ali meio
no meio, sabe? Cara, varia bastante, porque tem dias que eu sou um, tem dias que eu não suporto o outro, e é isso, assim. Mas também não acho que seja esse extremo do homem invertido, assim. Não sou tão Bruno assim, eu sou um pouco mais normal. Então eu acabei ficando no ambivertido por exclusão do que qualquer outra coisa. Se isso é bom, se isso é ruim, é um pouco dos dois. Não, cara, mas justo, tu é um cara com um comportamento bem mais consistente. É que é difícil de dizer, né? Porque a gente conversa quase todo dia, mas a gente se vê assim, cara a cara, sei lá, uma vez por mês. Então, é difícil eu querer julgar o teu comportamento. Se nem tu conseguiu, vai chegar agora eu vou te dar a resposta final. Não, né, cara? Mas da maneira que eu vejo, tu é um cara mais consistente, mas tu tem características bem fortes de ambos os lados. Então eu acho, minha opinião, é que teu julgamento foi bem correto aí. E é isso aí, cara, tu é mais normal, nem todo mundo pode ser tão Bruno, paciência. É a lei da vida, cara. Algumas pessoas são mais exclusivas, realmente, né? Exato. Mas é porque é realmente muito difícil fazer uma autoanálise disso, né? Eu não sei o quanto são vieses pessoais que eu tô colocando nessa análise ou o quanto é realmente o que eu tô transparecendo. Isso, transparecendo, boa palavra. De fora, tu parece um ambivertido. Aí se realmente tu é ou não sei, mas é a imagem que tu passa. Eu acho que a imagem que eu passo é de homem invertido, então eu acho que a gente chegou numa conclusão bastante conclusiva até pros nossos padrões, e acho que é bem por aí mesmo, cara. Perfeito, acho que só pra fechar de vez, assim, é só reforçar, eu acho, que independente de onde a gente se identifique, né, e digo a gente, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, como a gente se entende nas nossas personalidades, e aí considerando também os outros fatores de personalidade, né? Não só introversão e extroversão. Independente disso, a gente reforça o quanto são formas diferentes de ver o mundo, de interpretar o mundo, que tem suas vantagens e desvantagens, tem suas oportunidades e desafios, e fraquezas e ameaças, e todas as outros espectros também. Então não é necessariamente, eu sou um, então que pena, sou o outro, eu queria ser um, queria ser o outro. Cara, qualquer um que tu seja é maravilhoso que tu seja assim, e sabendo qual que tu é, tu pode tirar vantagem disso, sabe? Pode tirar vantagem de ser um pouco de outro, tu pode tirar vantagem, eu acho, de ser que nem o Bruno, né? Mas enfim, valeu. Como é que tu falou? Algumas pessoas são exclusivas. Essa foi a maneira mais elegante de avacalhar com uma pessoa que eu ouvi a semana inteira. Mas beleza, valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.